Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas do YouTube, aqui é o professor Leonardo. Esta é a aula de número 135 do nosso curso de Filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos. Estamos agora no módulo 5, Metafísica. Lembrando, módulo 1, Introdução e Fundamentos de Filosofia. Módulo 2, Epistemologia. Módulo 3, Ética. Módulo 4, Política. Todas as aulas estão gratuitas aqui no YouTube. E dessas aulas nós produzimos apostilas que estão à venda lá no site www.leonardobragaflores.com. Você é o nosso convidado a adquirir esse material e muitos outros materiais que lá se encontram. Bom, já aparece para você o conteúdo da aula de hoje, aula 135 de Metafísica, módulo Metafísica. O conteúdo de hoje é o estudo sobre o ser. O estudo sobre o ser. Pessoal, assim como a ontologia, o estudo do ser não se exaure nessa aula. Na verdade, ele se desenvolve por todo o curso. Lembra que a ontologia é o estudo do ser enquanto ser? Pois é, esse é o ser. Então, o ser. Vamos estudar agora as aplicações gerais do ser. O que é o ser? O seu conceito, os tipos de ser, então as noções introdutórias sobre o ser. E depois, mais para frente, nós vamos ver esse ser, né, dentro de cada filósofo. Porque, obviamente, as concepções vão mudar de um filósofo para o outro. Uns vão conservar alguma coisa e outros vão mudar. Trazer situações completamente distintas. Tranquilo? Bom, então, prosseguindo, vamos aí então para o conceito de ser. O ser, no grego, einai, é o ato imanente a todas as categorias que permite ao ente. Veja, o ser é um ato imanente a todas as categorias, tá legal? Que permite ao ente, já vamos ver esse conceito também, existir e manifestar a essência. Veja só, o ser é um ato, portanto, vamos começar a explorar aqui o conceito dele nessa primeira frase, tá? É um ato, portanto, um verbo, tá legal? Um verbo, o ser, ele é expresso na filosofia por um verbo, onde esse ser permite ao ente, já vamos ver o que é isso, existir. Esse ente existindo, ele também, esse ser, manifesta a sua essência. Percebe? Então, o ser, ele tem um ente, ele existe e tem uma essência. Ou o ser, ele tem um ente, ele tem uma essência e ele existe. Eu quero que você conecte agora com essas três situações para que o conteúdo fique claro. Tranquilo? Vamos em frente. É uma ação verbal, conforme eu falei, que une sujeito e predicado por meio de um termo abstrato. O verbo é abstrato, percebe? Que se refere a um ente. Ou seja, é essa a sua, na verdade, né? A sua expressão mais concreta. Veja só, o ente, um ser, o ser, que é uma manifestação abstrata, tem um ente. E esse é uma manifestação concreta, real, consistente e verdadeira. De quem? Do ser. Você vai ver no ente, no ente, a manifestação concreta, real, consistente e verdadeira desse ser. Beleza? De sorte que o ser, continuando, opondo-se veementemente ao que com ele apenas se parece, constitui uma estrutura intrínseca e conglobada com os seus substratos próximos. Quais são eles? O ente, a essência e a existência. Então o ser
ele constitui uma estrutura conglobada, uma estrutura única com o ente, a essência e a existência. Joia? A ontologia é a ciência que estuda o ser enquanto ser. É a ciência que estuda o ser enquanto ser. Que por sua vez, é o objeto de estudo da metafísica. O ser enquanto ser não é, pessoal, o objeto de estudo, o ser enquanto ser, é o objeto de estudo da metafísica. Já vimos isso. E a ontologia é a ciência que estuda o quê? O ser enquanto ser. Aqui, ó. O ente se relacionando com esse ser. Joia? Alguns vão atribuir também o on ao próprio ser. Numa manifestação aí mais substantiva, né? Na manifestação verbal, o enai, e substantiva, o on, né? O ente. Percebe? Então vamos em frente. Como ramo da filosofia, já vimos isso. Outras tendências, vertentes, correntes e escolas se desdobram da metafísica no estudo desse ser, para fortalecer e subsidiar as pesquisas. Por exemplo, a teogonia, a cosmogonia, vamos estudar isso tudo aqui no curso, tá legal? A fenomenologia, lá para o final do módulo de metafísica, teogonia e cosmogonia, logo vai chegar. O existencialismo, mais para o final também. E a teologia, que é um estudo à parte, separado. Ciência separada, vamos ver pouco aqui. Joia? Bom, sobre o conceito de ser, acrescenta Jolivet. O que ele diz? Mas ao ser nada se pode acrescentar, porque tudo o que é ser. Tudo o que é ser. Disse-ia então que o conceito de ser é imanente a todas as categorias, enquanto que todas são ser, mas transcende a todas, enquanto que, como tal, ele as ultrapassa. Então, veja só, o ser, ele está intrínseco, imanente a todas as categorias. Tudo que existe através do ente, mas o ser, ele não se detém nisso. Ele ultrapassa essas categorias, alcançando o plano, que é o que nós estamos estudando aqui, metafísico, o plano mais elevado, transcende todas as coisas. Beleza? Existem categorias de ser. Olha, e é isso que nós vamos ver agora. Os tipos de ser. São duas as categorias do ser. Ó, universais e particulares. Isso nós vamos ver para frente. Um pouco mais para frente. Lá estudando os universais. Tá? E pelo menos 10 tipos. No mínimo 10 tipos. Não se exaure nesse. Joia? Nesses. Você aceita o café? A filosofia não vai exaurir esses 10 tipos que eu estou passando para você. Não vai exaurir todos os tipos de ser. Não. Existem outros. Mas esses aqui consideramos os principais aí para prosseguir no nosso estudo. Tá? Fui juntando um compilado de manuais, alguns com 3 tipos de ser só, outros com 4, outros com 5, outros com um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas esgotando ali no máximo em 6. E aí, juntando todos, ficou aí 10 tipos num só conteúdo para você. Alguns tipos de ser, diretamente conectados aos seus respectivos ramos de estudo. Né? Alguns tipos de ser diretamente conectados aos seus ramos de estudo. Por exemplo, a teologia, a metafísica, né? A ontologia, e por aí vai. Né? Eles estão, a ética, você vai ver que existem espécies de ser conectado com eles. Então, os tipos de ser que nós vamos estudar agora é o ser necessário, ser contingente, ser cognitivo, ser voluntário, o ser social, o ser sensível, o ser inteligível, o ser inteligente, o ser material e o ser espiritual.
Tranquilo? Joia? Bom, então vamos lá. O ser necessário. O que é o ser necessário? É o ser. Veja só, o ser necessário, qual é a diferença do ser necessário para o ser contingente? O ser necessário, olha só, pessoal. Olha, o nome já diz, ó, é necessário. Ou seja, ele é absoluto, é infinito. Não foi criado por nada. Ou seja, é incriado, é puro. Que está fora e acima de todas as categorias ou coisas e outros seres. Está fora das categorias, fora das coisas, fora do tempo, fora dos seres, fora de tudo. É um ser chamado de necessário. Beleza? Ele é trabalhado tanto pelo Aristóteles quanto também pelo Agostinho. Perdão, o Tomás de Aquino. Tanto pelo Aristóteles quanto pelo Tomás de Aquino. Pessoal, ele é um ser necessário. Necessário. Daí, vamos inferir, né, um exemplo disso. Você já deve ter, né, pescado aí um exemplo que a própria algumas frentes da filosofia vão dizer: esse ser necessário é Deus. Contingente é um ser, é o contrário dele, ó, é um ser relativo, finito, criado por outro. Aquele que necessita de outro para se fundar, firmar e permanecer. O ser contingente, ele é como que fosse um carrapato no ser necessário. Se aquele ser necessário morre, o carrapato vai acontecer o que com ele? Morrer também. Um exemplo aí bem concreto e até meio esquisito, né? Para você entender. Tranquilo? O ser contingente, ele anda junto com o ser necessário e precisa do ser necessário para existir, pessoal. Esse é o ser contingente. O professor deu um exemplo em cima que Deus é um ser necessário. E qual é o ser contingente? Eu não vou colocar exemplo em todos aí não, tá? Mas aqui em cima, para ficar bem, para ficar tranquilo para você, então nós vamos colocar o exemplo Deus, tá legal? Com letra maiúscula, como Deus mesmo. E aqui embaixo, um ser contingente, o homem. O homem é um ser contingente porque precisa de Deus. Nessa classificação, ele vai precisar. Tranquilo, gente? Ser cognitivo. O que é um ser cognitivo? É o ser epistemológico. Aquele que capta o conhecimento. Epistemologia é a parte da metafísica que se debruça sobre o estudo do conhecimento. Então, o ser cognitivo é o ser epistemológico, que é aquele que capta o quê? Conhecimento por meio da sensorialidade, por meio da racionalidade e por meio da intuitividade. São as três formas de conhecimento. Sensorialidade, né, os 5 sentidos. Ou seja, o empírico pela experiência. Racionalidade, através da razão. E intuitividade, através da intuição. Beleza? Esse é o ser cognitivo. O ser voluntário é o ser ético. É aquele que recorre às concepções do direito e da justiça, mediante conexões com os deveres individuais e também o quê? Sociais. Então, duas coisas, o ser ético, voluntário, ele vai recorrer a duas coisas, ao direito e à justiça. E nós vemos lá atrás, estudando política, né? Estudando ética também, que direito e justiça são coisas diferentes. Bom, vamos em frente. Social, ser político. É aquele que exerce sua aptidão e prerrogativa de conviver em comunidade. Joia? O ser social é o ser político. É aquele que exerce sua aptidão e prerrogativa de conviver em comunidade. Tranquilo? Ser sensível é o ser estético. Ser sensível é o ser estético. É aquele que, com suas percepções sensoriais, capta os efeitos traduzidos pelo belo, pela arte e pelo sublime. Então ele é um ser sensível. Ele capta o belo, ele capta a diferença do belo e do feio, né? A arte,
o sublime e outras coisas mais ligadas aí à estética. Percebeu aqui, ó? O ser social, o ser sensível ligado à estética, aí, ó, o ser social ligado à política, o ser voluntário ligado à ética, o ser cognitivo ligado à epistemologia. Joia? Tranquilo? Mais um aí, o ser inteligível ligado à metafísica. O ser inteligível é o ser metafísico. O ser enquanto ser com suas determinações, propriedades, causas, categorias ontológicas. Joia? E aí é o ser inteligente. Nós vamos estudar mais aqui o ser inteligível mesmo, né? Na metafísica, tá? Suas propriedades, causas, né? O ser enquanto ser. Bom, vem o ser, veja, o ser inteligível é uma coisa. O ser inteligente é outra coisa. Os nomes são parecidos, mas a gente enquadra de maneira diferente, porque aparece na literatura de maneira diferente, aparece nos manuais de maneira diferente. Inteligente é um ser que emprega a lógica, ó, para a interpretação das proposições e conclusão dos argumentos, verdadeiros ou falsos. Então, o ser inteligente, olha aí, ele não vai usar a metafísica. O inteligível usa. O inteligente usa a lógica. Tranquilo? Beleza? Tranquilo? A lógica ajuda muito na interpretação das coisas, hein? Que não é bem matemática, né? É outra coisa que a gente vai ver lá, tá? Lá na lógica. Bom, ver o ser material, diferença para o ser espiritual, ó. Diferença do ser material, diferença para o ser espiritual. O ser material, ele é cosmológico. Aquele mergulhado no mundo físico, seu movimento e mecanicidade. O ser material é um ser físico, é um ser material, um ser mergulhado no cosmos, mergulhado no cosmológico. Já o ser espiritual, ele é um ser psicológico, cuja atividade da alma, percebe? Percebe como é que o espiritual tem a ver com a alma, tanto para a psicologia quanto também para a maioria, né, dos pensadores aí da filosofia, né? Reflete sobre a consciência, as emoções. Esse é o ser espiritual, as vontades, as paixões. Tudo isso é o ser espiritual. Material mergulhado no cosmos. Por exemplo, aí uma pedra, uma árvore, né? É um ser material mergulhado completamente no cosmos. Um animal, por exemplo, irracional, um ser mergulhado no cosmos. E o espiritual não. Ele vai usar a razão, ele vai usar as emoções, ele vai usar as vontades, vai ser explorado isso aí no ser espiritual, é isso que vai ser verificado. Beleza? Ficou boa a distinção? Ficou legal, né? Vamos em frente então, substratos aí desse ser. Vamos estudar então agora aí, né, o ente, a essência e a existência. Então, há conceitos e substratos indispensáveis que caminham lado a lado com a concepção de ser e, portanto, carecem de ser examinados paralelamente com ele. E quais são esses substratos? Quais são esses conceitos? É o conceito de ente, o conceito de essência e de existência. Pessoal, nos manuais, os manuais não são unânimes, não são, vamos dizer assim, pacíficos nos seus conceitos. Muitos manuais usam um e outro, trocam os conceitos. Tranquilo? E levando de boa. Vai de acordo aqui com o campo de observação. Bom, mas a gente vai aqui a gente construiu conceitos, eu construí conceitos que mais se identificam com a maioria e com aquilo que eu acho na filosofia. Beleza? Com aquilo que eu acho. Já demos aqui o conceito de ser, daqui a pouco tem um mapa mental resumindo aí. Tá? Já demos ali o conceito de ser e agora vem o de ente. Né? Ente ou é a designação atribuída a uma entidade concreta. Veja, enquanto o ser ele é abstrato, né? Perdão, vamos prosseguir aqui, né? Porque o verbo lá é abstrato, mas vamos em frente. É a designação atribuída a uma entidade. Essa entidade, veja, é a designação concreta, beleza, mas essa entidade pode ser tanto concreta quanto também o que é abstrata. Pode ser coisa ou pessoa, do ser. Tá legal?
Então é a designação. O que é o ente? É a designação. É o nome. É a designação atribuída. Esse é o ente. O seu significado, percebe o seu significado? Ou seja, o eu que há. Enquanto o eu, veja só, perdão, enquanto o ser é o eu, e pura e simplesmente o eu, o ente é o eu que há. Olha só a diferença. É o eu que há. É essa a parada, beleza? Então o seu significado mais universal, o eu que há, é o termo concreto, aqui que eu quero chegar, atribuído a um ser concreto ou abstrato, tanto faz, mas é um termo concreto, que se refere ao ser, olha aí, ó, abstrato. Professor, ficou aí meio dúbio, né? Cara, eu vou tirar então é o termo... Ah, tudo bem. O ser abstrato é o ser. Aí já estava eu me confundindo de novo. Então é um termo concreto, o ente, que se refere ao ser, que é o que? Abstrato. Agora sim, é isso mesmo, não vou tirar nada não. Então é o termo concreto. Quem é o termo concreto? O ente que se refere ao ser, que é o que? Abstrato. Já vimos, beleza? O ser é aquele verbo abstrato. O ente é o que? Um termo concreto, que se refere a quem? Aquele ser. É essa a parada. Beleza? Vamos em frente. Quase troquei aqui, mas não. É isso mesmo. Diz respeito a qualquer coisa que, de alguma forma, seja real, percebe o concreto? Exista a sua identidade. É isso aí. O ente é a identidade da coisa. É a identidade da coisa. É a identidade. Você pega teu documento de identidade aí, ali tem um número, não tem um número do teu RG? Se você tem mais de 18 anos ou mais de 16, já tirou o teu RG, ou já tirou aí o teu título de eleitor, ali tem um número. Número do título de eleitor, número da identidade. Aquilo é um número, um número abstrato que representa. Aquilo é um número que vai te representar. É a tua identidade. Aquele é a tua configuração como ente. É isso. Assim, tudo que existe é um ente. Basta existir. Existiu, é um ente. Por quê? Porque o ente é um termo concreto que se refere ao ser, que é o quê? Abstrato. É essa a parada. Beleza? Percebe que o ser ele é muito mais complexo, né, do que o ente, do que só existir. O ser ele é muito mais complexo. Olha só como é que o ser está por trás disso tudo aí. Mais um café? Vamos em frente? Vamos ver agora então a diferença da essência para a existência. Professor, isso aqui já é o Aristóteles negativo. São passos iniciais. Lá no Aristóteles nós vamos a ter as estruturas, as expressões que ele mais utilizou e o que se aplica mais ali ao estudo da metafísica dele. Então vamos em frente aí, essência e existência. A primeira essência, ousia no grego, é a natureza, ou seja, a substância mais profunda do ser. É aqui, vou grifar só esse pedaço. Vou voltar aqui. O que é a essência? É a natureza mais profunda do ser. Você pega o ser, escava dentro dele. Cava mais um pouco. Você vai encontrar a natureza mais profunda. Você vai encontrar o eu interior dele. Não é o eu. O eu é ele, propriamente dita, o próprio ser. Agora, o eu interior dele, a natureza mais profunda dele, é a essência. Fazendo com que ele continue sendo. Olha aí, mesmo sem existir, meus amigos. Para um pouco aí para refletir, cara. Se você destrói o ser, você não, Deus que te livre disso, tranquilo? Se o ser é destruído, olha que coisa interessante. Só parece que foi destruído, tá? Porque a essência continua lá. Olha quão é profundo isso aqui, cara. Olha quão é profundo isso aqui. Porque há coisas do ser, manifestações do ser, que vieram pela essência desse ser e permanecem. Por exemplo, as músicas, né?
as participações diversas. Refere-se ao seu modo de ser. O que, ainda que dele sendo retirado, olha aí pessoal, sendo retirado tudo, ainda assim continua sendo, não se dissipando o seu valor intrínseco, pois ela, essência, é o que é, independentemente de qualquer outra coisa. Meus amigos, por isso que eu vou convidar vocês a uma reflexão agora. Por isso que não se fica criticando pessoas que se designam com relação aos seus modos de ser. Pessoas que se designam aos seus modos de ser, principalmente com relação à sexualidade. A pessoa se designa daquela forma. É como ela se vê. É o modo de ser dela. Veja, ainda que o ser seja, aos nossos olhos, aniquilado, continua existindo essa essência, cara. É o que tem de mais profundo nesse ser. Beleza? Tranquilo? Então por isso que tem que ter cuidado ao se referir a essas questões. Porque ali está a essência, a estrutura mais profunda daquele ser, o eu interior. Vamos em frente então, o último substrato aí do ser, a existência, no latim, existência, né? É existentia, né? Italiano, mas é existência mesmo, né? Que se pronuncia. Salvo engano, é existência mesmo no latim. Existencia, né? É o fato de que se estar aí. A existência é tão somente, pessoal, o camarada, o ser, né? Está no mundo. É o estar no mundo. É estar aí o que é acontecendo. O resultado do engajamento do ser com o quê? Com o mundo. O eu que está. Veja, a existência é o eu que está. É o eu presente no mundo. Essa caneta, olha, ela existe. Ela está no mundo. Este copo de café, ele existe. Ele está no mundo. Daqui a pouco tem um exercício pra gente. Tá legal? Diz, eu estou. Ó, eu estou no mundo, eu existo. Você está aí me assistindo. Você existe. Diz respeito àquilo que passou de mera aptidão ou expectativa de se tornar, porque existem coisas que têm mera aptidão para ser, pessoal. É isso aí. Tem só uma expectativa de se tornar algo. Existe. Não vamos entrar no mérito dos particulares aqui. Mas se você parar e observar, existe. Tá legal? Para de fato atravessar as coisas com a sua presença. Então aquilo que existe atravessa o mundo, atravessa o tempo, atravessa o espaço, atravessa a existência, atravessa o mundo. Isso é o que existe. Beleza? Vamos em frente. Pela tradição filosófica, a existência sucede, ou seja, vem depois da essência. Veja, para a tradição, já tem um mapinha mental depois disso aí, para ficar claro isso aí. Pela tradição filosófica, veja só, a existência sucede à essência. Isso quer dizer o quê? Pela tradição filosófica, a essência vem primeiro, tá legal? E depois se existe. Isso é tradição filosófica. Mas o existencialismo do Sartre inverte essa sequência. O existencialismo do Sartre, ele vai pegar essa sequência que está aqui, ó, que aparece para você agora, só esse mapa mental e já merece um like, mano. Olha o trabalho que deu para preparar essa aula aí, pessoal. Só aquelas 10 tipos de ser ali demandou muito trabalho. Fora que é bastante tempo de pesquisa. São anos reunindo material. Mas só isso é tudo autoria minha. Você não vê em lugar nenhum. Manual nenhum, livro nenhum, construído pedacinho por pedacinho no Word. Beleza? E vai desse jeito para a apostila e, se Deus nos permitir, futuramente para um outro material maior. O ser lá, ó. Então aqui a gente colocou, ó, o ser, o ente, a essência e a existência. Um resuminho de cada um ali em cima. Percebe que primeiro o indivíduo aqui, na linha normal e tradicional da filosofia, primeiro ele tem uma essência, para depois ele existir.
No existencialismo de Sartre, lá na frente a gente vai ver que essa existência vem para trás e depois o indivíduo se faz. Ele manifesta aquilo que ele é, de fato. Não havendo uma fé, claro, ele manifesta aquilo que é, de fato, ou seja, a sua essência. É um homem de coragem e vive o que realmente ele é, que vem depois ali com a sua manifestação. Bom, mas agora, para esse estudo introdutório de ontologia e metafísica, primeiro existe uma essência para depois haver uma o quê? Existência. É esse embate dialético do ser e do ente. Não é ser doente, não, ficou meio cacofônico, né? Do ser e do ente. Tranquilo? Entre o ser e o ente. Pronto. Joia? Beleza? O ser, então, vamos ver, é o ato que faz o ente existir. Expressão verbal. O ato que faz o ente existir. Expressão verbal imanente ao ente. Ou seja, o eu. Já o ente é a designação existencial e concreta atribuída a quem? Ao ser. É a designação atribuída ao ser. Ou seja, é o eu que há. Já a essência é a natureza mais profunda e intrínseca do ser, o eu interior. Já a existência é o fato de se fazer presente. É um fato, percebe? É um fato, é uma circunstância fática, é um evento já. A existência é um evento de se fazer presente. Ou seja, o eu que está. O eu que está. Ficou boa essa classificação. Ficou boa esse maceteiro aí, não ficou não? Olha aí que legal ficou. Vamos a alguns exemplos para fixar mais ainda isso. Daqui a pouco tem 2 questões de prova. Exemplos de aplicação prática. Vamos lá. Primeiro exemplo, Sócrates é homem. Está aqui o ser, o ente, a essência e a existência. Qual é o ser de Sócrates é homem? Qual é o ser? Qual é o ser? O ser é homem. Ou a própria expressão verbal, né? O é. Se você quiser só colocar aqui o é, legal, ó, no ser, ó. É só o verbo. É homem. Expressão verbal imanente ao ente. Tranquilo? E o ente, hein? É a designação concreta de algo. Sócrates. Sócrates é a designação concreta de algo. Beleza? E a essência, homem. Ele é homem, natureza intrínseca do ser, homem. Foi atribuído uma essência a ele, né? E a existência ao Sócrates no planeta. Ao Sócrates. Ele está presente. Exemplo 2. Teseu é o herói grego. Teseu é o herói grego que derrotou o Minotauro. Onde está o ser? Se você quiser colocar o próprio tá bom. É herói, para não ficar puro aí. É herói. Expressão verbal imanente ao ente. Teseu é o ente, a essência, o herói, e há o Teseu. Ele está presente no mundo. Há, do verbo haver, no sentido de existir. Há, do verbo haver, no sentido de existir. Próximo exemplo, Perseu é o herói grego que derrotou a Medusa. Qual é o ser? É. Qual é o ente? Perseu. Qual é a essência? Herói. Qual é a existência? A do verbo haver. Ao Perseu. Ele existe. Tranquilo? Olha aí, ó. Uma pintura num vaso lá do Museu do Louvre. Tá? Mostrando aí justamente isso. O Teseu lutando com o Minotauro. Teseu lutando com o Minotauro. Bom, com base aí nessas informações que você ouviu, faça essa questão de concurso. Na busca que chamamos filosofia, muitos caminhos foram trilhados. São as diversas escolas, tendências, correntes filosóficas históricas. A fenomenologia, ainda vou estudar ela lá na frente, tá?
mas eu já me referi a ela aqui. É uma dessas correntes que procura, nascida da busca de um novo método crítico para captar a realidade. Ela se tornou uma doutrina metafísica da procura do quê? Foi um desdobramento, a fenomenologia, né? A fenomenologia, a cosmogonia, a teologia, né? O existencialismo foi um desdobramento da busca do quê? Está lá no nosso conceito inicial, tenho certeza que tu acertou, sem dúvida nenhuma, na busca do ser. Falou em metafísica, cara. Falou em metafísica, né? Vai buscar o quê? O ser, né? O ser enquanto ser. Muito tranquilo aí a questão, né? Apesar de fazer ali uma remissão à fenomenologia que não cobrou nada dela. Aí, na obra Metafísica, faça essa questão aí. Aristóteles pretendeu delimitar e empreender um saber que, por sua proeminência sobre os demais, ele chamou de filosofia primeira. Já vimos quem deu esse nome, né? Foi o Aristóteles. Nome dado ao quê? A metafísica. Mas não é isso que ele quer, não. Olha o que ele quer aqui, ó. O objeto desse saber é o quê? Qual é o objeto do saber da metafísica? Ele quer estudar o que a metafísica? É a nossa aula de hoje. A metafísica vai estudar o ser enquanto ser, resposta à letra B, em o ser enquanto ser e suas o quê? Propriedades. Tranquilo? Resposta B de bola. Joia? Então olha só, pessoal, essas apostilas estão esperando você lá, hein? Módulo 1, essa amarela aí. Módulo 2, essa azul. Módulo 3, a vermelha. E o 4, política, é com a capa verde. 1000 questões de filosofia, aguardando você lá também. Recomendo que você imprima esse material, imprime o material e bota tudo no cadernão para estudar. Tranquilo? Joia? Outro negócio. Professor, tem aqui de 200 questões. Onde eu pego, hein? Você pega nesse grupo de estudos aqui. Entra lá no Drive, tá? Tem um Drive, você entra lá e pega. Joia? Vai fazer alguma prova. Tá aí. Academia Barro Branco, professor, eu vou fazer agora. Não estudei legal filosofia. Aqui você tem, né, 9 horas de aula em 3 simulados, 9 horas de aula e o PDF corrigindo essas aulas. Esse material são apenas 9 horas de aula, onde ele vai trabalhar na forma de simulado o conhecimento, fazendo aí retroalimentação, beleza? Esqueci de novo de colocar aqui o português, o minicurso de português, mas lá no site já tem minicurso de matemática, Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecimentos pedagógicos, educação na Constituição, o caveirão da polícia, que é um pouco ali, né, de constitucional, administrativo, penal, processo penal, leis, português e matemática. E lá tem também o português, minicurso de português, que eu vou colocar aqui, depois. Essa propaganda. Você está nesse curso aqui, que vai aparecer para você aí, tá? Você está nesse curso aí, você é o nosso convidado, convide os colegas. E agora também vou pedir que você faça, né, aquela curtida, se você ainda não curtiu, compartilha para aquele colega que está estudando, beleza? E é isso aí. Aí está o Pix de contribuição, se você quiser contribuir. E aí a gente vai se despedindo com a imagem das nossas apostilas, beleza? Foi muito bom ter você aqui. Em primeiro lugar, vamos ser grato a Deus por ter chegado até aqui. E em segundo, foi demais a tua presença aqui. Muito obrigado, obrigado pela tua presença. Te aguardo no próximo encontro. Até lá. Valeu, tchau.